Então foi em pessoas que eu comecei a me conectar e essas pessoas começaram a abrir caminhos para mim. Eu entrei, na época que eu estava na Oio, em um grupo de empreendedorismo, desculpa, um grupo de marketing digital. Esse grupo era de um influenciador meio polêmico, que é o Ryan Santos, e, e lá eu comecei a conhecer empreendedores. Eu fui para um evento dele que tinham 40 empreendedores. Hum. E todos já tinham. Um dos pré-requisitos do evento era que você tinha que ter mais que R$1 milhão na conta e menos de 35 anos. Eu não tinha. Eu fui como convidado, mas as pessoas que estavam ali, elas tinham, e elas contaram como foi a trajetória delas. E depois de todo mundo ter contado a trajetória deles, eu falei, cara, essas pessoas, elas são pessoas boas, inteligentes, mas, cara, não tem nada demais. Como é que essas pessoas que não tem nada demais, todas estão ricas hoje, e eu, que sou um cara mega esforçado, que trabalho pra caramba 14 horas por dia, naquela época eu trabalhava, não tenho esse tipo de resultado. Tô aqui trabalhando, trocando meu tempo por salário. E a característica comum que todas essas pessoas tinham era execução. Elas tinham um viés para ação muito grande. E quando eu saí desse evento, mas tendo visto todos esses exemplos que eu vi ao longo da minha carreira corporativa, eu falei, cara, o que tá faltando para mim é colocar a cara e executar. Então foi ali que eu decidi que eu ia empreender. Mas olha o tanto de passos que eu tive que dar, né? Tanto de gente que eu tive que cruzar, de ambientes que eu tive que me inserir e pessoas que tiveram esse impacto na minha vida para somar tudo isso para eu ter a coragem de tomar a decisão de empreender. Ainda não foi empreender, né? Então, ainda depois de tomar essa decisão, eu gastei muito tempo até eu de fato tomar a ação para empreender. Isso é o que eu chamo um pouco de o time to action, né? Que é o tempo até a ação. Quanto tempo você gasta entre você ter a sua ideia até você implementar essa sua ideia? Esse meu tempo ele era muito dilatado antes. Hoje, ele é 0. Mas eu acho que essa é a grande característica do empreendedor. Ele não pensa tanto. Porque ele entende que a informação que ele tem, por mais que ele estude, que ele se prepare, ela é limitada. O que gera informação? A ação. A ação gera informação. E essa foi a principal lição que eu aprendi nesse ato de empreender. Que quanto mais você age e põe a mão na massa e faz acontecer, mais isso vai gerando ação, mais isso vai gerando informação para você. E essa informação que é o que te coloca à frente dos outros para você criar uma ideia de negócio que é muito acima da média, que de fato faz o negócio transcender ali. E essa informação que advém da ação, ela é diferente da informação acadêmica que você obtém antes de agir. Quando você está num processo, vamos lá, preparatório, você está lá buscando referências, né? Que Perfeito. são livros, que são conhecimentos acadêmicos organizados, né? Mas são conhecimentos, não vou dizer genéricos, mas conhecimentos passados para o grande público. Como, Perfeito. olha, na maioria dos casos é assim que acontece. Agora, no seu caso, a informação só vem da sua ação na direção daquilo que você quer. Mas até aí, falando da tua jornada ainda, você estava trabalhando numa empresa, considerando a possibilidade de empreender, até que você, vendo pessoas que empreenderam e conseguiram, e fazendo ali algo que talvez hoje você fale, pô, isso não é o desejável, mas naquela época inevitável. Era comparação, falando, cara, eu tenho esse nível de preparo, eu acho que eu tenho esse nível de inteligência, eu acho que eu tenho essa disponibilidade, acho que eu tenho esses contatos. E, pô, aquele cara, segundo esse mesmo ranking, tentando equalizar, pô, eu sou igual ou até melhor que ele. Se ele conseguiu, eu também consigo. Tudo bem, isso validou a tua intenção de empreender. Mas aí me conta como é que Como foi que eu agi, né? aquela hora que você falou, cara, agora eu vou e ó, tô dando meu primeiro passo. Porque nisso você tem salário todo mês, você Perfeito. tem a tua vida razoavelmente planejada, estabilizada. Não lembro se você já estava casado, acho que não Ainda estava não. ainda. Mas como é que foi ali? Boa. Nessa época eu tava na Oil, né, então eu saí desse evento que eu falei e eu saí meio que transformado. Eu falei, cara, eu preciso empreender em alguma coisa. E a primeira experiência empreendedora que eu tive, de vida real, foi que eu criei uma empresa de carregar patinete. Não sei se você lembra aqueles patinetes que Da tinham na Grow, rua. É isso. da Green e da Yellow. Yellow, exato. Então, eu tinha um amigo que trabalhava numa dessas empresas e ele falou, cara, tem uns caras aqui que estão fazendo, eles chamam de charger, que é o cara que vai lá, coleta o patinete e carrega e põe de volta na rua. E os caras estavam pagando uma grana interessante por isso. Eu fiz um business model, falei, cara, isso aqui tá dando muito dinheiro,
E é um trabalho simples de se fazer. E na época eu tinha guardado ali, eu acho que uns 30 mil reais, essa era minhas economias. Eu peguei essa grana, eu tinha vendido meu carro, então eu tinha mais uma grana que eu tinha acabado de vender o carro, eu tinha decidido ficar sem carro. Eu falei, pô, eu vou colocar esse dinheiro pra montar uma operação dessa. E aí eu fui no estacionamento do lado da minha casa, fiz um acordo com um cara que no período da noite, que o estacionamento não funcionava, eu iria utilizar pra carregar a patinete e de dia eu deixava tudo preparado pra ele começar a operar o estacionamento dele. E a gente começou essa operação. Eu chamei 2 amigos meus pra gente começar isso. Eu trouxe os dois, eu pagando o salário deles, e a gente era um sócio 30, um terço, um terço, um terço. E aí, cara, vários erros aqui que eu cometi, assim, a gente conseguiu montar a operação, tava dando 10 mil reais por mês de lucro, então que era ótimo, né, tinha investido 50, mas daí começou a dar problema, a prefeitura de São Paulo Naquela tinha época era tudo muito patinete, inovador. os próprios Chargers, eles tinham meio que uma concorrência entre si, faziam práticas desleais. Eu falei, cara, isso aqui não tá dando muito certo, resolvi fechar. Mas eu aprendi muita lição. Eu falei, e eu senti o gostinho de empreender. Eu fechei esse negócio com uma dívida de uns 10 mil reais. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha Ainda e ficou devendo. fechei com uma dívida de uns 10 mil reais. Mas na época eu tinha salário. Eu falei, cara, beleza, eu vou dar conta disso. Mas aquilo ali me mostrou que era possível. Eu falei, cara, entendi o que é. Agora o meu desafio é, beleza, vou criar um negócio. Como que a galera que cria negócio nesse mundo que eu tô aprendendo de startup faz? Ela vai lá e faz uma captação de dinheiro, faz uma captação inicial, e com essa grana, então ele não usa o capital próprio, né? Eu acho que essa é uma primeira lição importante para quem quer empreender, que é eu não preciso usar o meu dinheiro, e para quem já tem negócio também, eu não preciso necessariamente utilizar o meu dinheiro para alavancar o negócio. Eu posso usar o dinheiro de um capitalista, né? De alguém que vai colocar capital ali no meu negócio e usar o dinheiro dos outros para fazer o que eu quero fazer. A gente chama disso de other people's money, né? Então, o dinheiro dos outros. Então, eu posso usar o dinheiro do outro, você faz muito, né? A tua especialidade é isso, né? Mas eu uso o dinheiro do outro para alavancar a minha ideia. Não precisa sair do meu próprio bolso. Inclusive, eu diluo o meu risco fazendo isso, né? A vida do empreendedor ela já é arriscada. Você já está colocando ali teu suor, tua energia, né? A tua família, tá todo mundo envolvido ali naquele projeto. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro também. É muito colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Então, acho que essa foi uma lição importante que eu aprendi. E aí, eu junto com 2 pessoas que estavam comigo, né? Que é o Rafa e o Alex lá na época da Oio, a gente foi num casamento. E aí, nesse casamento, a gente tomou umas e lá pras tantas da noite a gente falou, meu, vamos empreender? Tipo, a gente tem muita capacidade, galera boa, vamos colocar isso de pé? E, cara, a gente tomou a decisão ali. E aí a gente falou, beleza, vamos empreender então? Então bora. E aí a gente, após tomar essa decisão, a gente começou a marcar reuniões semanais pra definir o que a gente ia fazer. Então ali a gente tomou a decisão e aí já tinha um viés da ação muito mais rápido. Então vamos marcar uma reunião semanal pra empreender. Então você não precisa estar full time para você mudar a direção da sua vida. Você pode começar a mudar a direção, um novo projeto, uma nova iniciativa empreendedora com 20% do seu tempo. Eu, inclusive, uso isso como um guia de vida. Eu sempre estou 80% no meu projeto principal e 20% fazendo outras coisas, como, por exemplo, estar aqui no podcast com você hoje. Então, nesses 20% que a gente começou a construir a ideia do que seria ali no futuro.